Quem é o Espírito Santo? E qual a função dele aqui na Terra? E para que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas dicas de você ter a sua vida cheia e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas antes disso, peço que você curte, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Que a graça e a paz do Senhor invadam o seu coração. E nesse vídeo nós vamos estar estudando sobre como ser cheio do Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo? É muito bom que você esteja querendo saber mais sobre esse tema, como ser cheio do Espírito Santo. É uma busca gloriosa que foi despertada dentro de você pelo próprio Deus. Saiba disto, o Senhor irá te conduzir nessa jornada. E eu quero ser um colaborador para isso. Quero te mostrar alguns passos importantes para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Cabe dizer isto, que ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo no ato da conversão e por isso o tem morado dentro de você. Mas é necessário que você busque o Espírito Santo e é necessário ser cheio dele. Foi o que o apóstolo Paulo disse. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, a oração constante. Se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, faça da oração a sua fiel companheira daqui para frente. Ela deve vir em primeiro lugar, porque sem a ajuda do alto, nada podemos fazer. Então, clame ao Senhor para que Ele lhe encha do seu poder, pois a Bíblia afirma que o Senhor está pronto a dar o Espírito Santo ao que lhe pedir, assim como um pai está pronto a dar o alimento para o seu filho faminto. No Evangelho de Lucas está escrito: pois se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. A oração intensa e contínua te fará revestir de toda a armadura espiritual contra os ataques do adversário e te aproximará da intimidade do Pai amado e o Senhor de toda a terra. Como ser cheio do Espírito Santo? Segundo, fuja do que te afasta de Deus. Fuja de amizades, ambientes e hábitos que te levam a pecar. Lembra de Sansão? O pecado será o seu inimigo fatal nessa busca. A luz não pode coincidir com as trevas. A Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Pai. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É hora de jogar todo o peso e bagagem extra para fora do navio, ao fim de conseguir chegar até o seu destino, que é ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Alimente-se da palavra de Deus. A palavra é a couraça da justiça que sustenta o crente contra as investidas do adversário. Permita-me lhe perguntar: quais são as suas dificuldades para se alimentar da palavra de Deus? Talvez você não consiga ler a palavra o quanto gostaria, devido a limitações pessoais. Por isso, quero te dar algumas opções para estar sempre alimentando-se. Além de ler a Bíblia, ouça pregações e estudos. Tenha salva em seu próprio equipamento de áudio toda a Bíblia Sagrada para ouvir tão logo que tiver oportunidade.
Testemunhos e documentários de cristãos podem ser uma grande edificação para a sua vida espiritual. Nós precisamos aprender uns com os outros a falar do amor do Senhor Jesus, a falar que o Senhor Jesus, Ele quer ter uma intimidade maior para conosco. Nós vemos também em Abacuque 3:2 que fala: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra em meus anos. No meio dos anos, faze conhecer da tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Aleluia! Santo e exaltado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a buscar o Espírito Santo para que possamos ser cheios de Deus no nosso dia a dia. A palavra em Gálatas 5:17 nos fala: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não importa quanto tempo caminhamos com Deus, a nossa natureza carnal nunca melhora. Por mais que queiramos, nunca nos tornaremos parecidos com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que devemos crucificar diariamente a nossa carne com as nossas paixões e os nossos desejos. Nós temos que lembrar que Satanás ele nunca tira folga. A Bíblia diz: sejam sóbrios e vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, fugindo e procurando a quem possa tragar. Não se engane, o diabo está sempre te rodeando, esperando você pisar na bola uma única vez para poder te atingir. Como tem sido a sua atitude no trabalho? Você tem sido uma pessoa honesta com seus amigos e familiares? Que tipo de site você abre no seu computador? Ou que tipo de programa você assiste na televisão? Saiba que o inimigo ele está de olho em tudo que você faz. Então, você precisa se proteger com a palavra de Deus. Mantenha seu tanque espiritual sempre cheio. Você já viu um carro com combustível andar na reserva? Ele anda, mas quando menos esperamos, o carro para no meio do caminho. Assim é a nossa vida espiritual. Precisamos caminhar com o nosso tanque espiritual sempre cheio, para que não tenhamos surpresas desagradáveis. No meio do caminho, como podemos abastecer a nossa vida espiritual? Ouvindo e cantando louvores, lendo e meditando na palavra, indo à igreja, fazendo bem ao nosso próximo. Identifique o pecado que você mais comete. O apóstolo Paulo nos recomenda: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Por que identificar o pecado que mais cometemos? Porque é a área que nós mais cometemos, é a nossa fraqueza maior, é aquela que seremos mais atacados, que seremos mais atingidos. Então nós precisamos fazer um exame de consciência o quanto antes, para que o inimigo perca essa influência negativa sobre a nossa vida. Nós precisamos caminhar na força de Deus, não na nossa força. A luta do nosso dia a dia acaba? Não. Sempre quando vencemos um problema, outro aparece para tirar a nossa paz, não é verdade? Mas o poder de Deus, somado à sua escolha de obedecer à sua palavra e continuar lutando, te encherá do poder do Espírito Santo e te levará à vitória. Por isso, não queira fazer nada com as suas próprias mãos, mas sempre confia no Senhor Jesus. O Espírito Santo traz sentimentos de amor, paz e alegria. O Espírito Santo também é chamado de Espírito do Senhor. A Bíblia ensina que o fruto do Espírito Santo é caridade, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando temos o Espírito Santo conosco, podemos experimentar todos os sentimentos e atributos positivos listados acima. Não importa quais dificuldades enfrentamos, nós vamos ter o Espírito Santo sempre conosco em nossas vidas. O Espírito Santo não apenas nos fortalece pessoalmente, mas também nos capacita a elevar os outros e ajudá-los nos desafios do dia a dia. O Espírito Santo presta testemunho da verdade. Ele é a fonte do testemunho pessoal e da revelação. Ele pode guiar-nos em nossas decisões e proteger-nos de perigos físicos e espirituais. Ele é conhecido como o Consolador. Ele pode acalmar os nossos temores e encher-nos de esperança. Por meio do seu poder, seremos santificados se nos arrependermos. Em João, capítulo 14, 16 e 27, o Consolador pode ensinar-nos todas as coisas e fazer-nos lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo presta testemunho do Pai e do Filho. O Espírito Santo vai nos mostrar o que devemos fazer. E quais são os dons do Espírito Santo? É o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, a qual nós não vemos hoje em dia dentro das igrejas. O dom de tradução, é o dom da sabedoria e o dom do conhecimento. O dom de ensinar sabedoria e conhecimento, o dom de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que fazer para que nós sentimos o Espírito Santo? É preciso orar com fé para receber a companhia do Espírito Santo. Temos que acreditar com fé que Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, vive e quer que tenhamos o Espírito Santo, que Ele quer enviar-nos a nós, porque o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. E quais são os sinais que indicam a presença do Espírito Santo? Quando começam a florescer sentimentos como desapego, autoesquecimento e serenidade, ou a ausência de conflitos psicológicos. Quando passamos a dar mais importância ao plano de Deus. E qual é a sensação de sentir a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele presta testemunho da verdade e deixa uma impressão tão profunda na alma e a respeito da realidade de Deus, o Pai e do Filho, Jesus Cristo, que nenhum poder ou autoridade da terra é capaz de afastar a pessoa do conhecimento. E você, como tem cuidado do seu corpo, já que ele é o templo do Espírito Santo? Você tem feito a limpeza do seu coração? Você tem deixado para trás as mágoas, as brigas? Você tem deixado os vícios para trás? Porque o Senhor, Ele só habita em templo limpo e nós precisamos limpar os nossos templos constantemente. Templo não é apenas igreja, mas templo do Espírito Santo somos nós e o Senhor, Ele quer habitar em sua vida. Então que você possa limpar o seu coração, pedir ao Senhor que arranque de você toda raiva, toda mágoa, toda desincredulidade, que você possa pedir ao Espírito Santo que venha habitar em seu coração. Você já sentiu a presença do Espírito Santo? Você já teve um encontro com Deus? Eu te convido a parar neste momento, dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor. E pedir a Ele que você venha ter uma experiência com o Senhor Jesus. Que você possa sentir neste momento o Espírito Santo te tocar, encher o seu coração. Que você possa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus e que você possa sentir abraçado pelo Senhor nessa hora. Peça a Deus que te guie, peça ao Senhor Jesus que te guarde, peça ao Senhor que te transforma,
porque o Espírito Santo, ele é o seu consolador. E quando você estiver caído, quando você estiver com aquela vontade de desistir, de parar, de olhar para trás, coloque o seu joelho no chão e fale com o Senhor Jesus, porque Ele neste momento Ele está te visitando, neste momento Ele está tocando em sua vida e transformando o seu coração.